Amado, sentado mesmo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro na carta de João, 1 João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do verso 7, o verso 8. Nós temos falado sobre unidade, e o tema da nossa palavra, da nossa pregação dessa noite, é unidade, o alicerce da verdade. Unidade, o alicerce da verdade. 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8. Vamos ler, toda a igreja pode ler comigo. Vamos lá? Amados. Bem bonito, vai lá. Glória a Deus. Aqui é a palavra verdadeira do Senhor Jesus. Nós temos falado, temos vivido o mês de julho, foi um mês de remover as cinzas do altar, mês de agosto e setembro, e entraremos em outubro, que é o aniversário da igreja, falando sobre unidade. E esse tema, ele é um tema que ele nunca sai de moda, não é verdade? Porque a Bíblia, ela não é ultrapassada, ela não sai de moda também. E o Senhor Jesus aqui mostra Deus é amor, mais uma vez comprovando a essência pura do Criador, que é amor, e diz que todo aquele que diz que é nascido de novo, ele precisa viver esse amor. Todo aquele que conhece a Deus, ele precisa amar verdadeiramente como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós sabemos que não é fácil amar, é difícil, mas não é impossível. E o maior exemplo de amor foi demonstrado na cruz do Calvário, através do Filho de Deus, que me remiu, que me amou do jeito que eu era, que te amou do jeito que você era. Como é que você era? Alguém pode dizer aí? Não vai dar para entender, mas diga aí. Você mesmo vai ouvir. Quem você era? Pode dizer, vamos lá. Pode falando. Mentiroso, péssimo, miserável. Pode falando. Cachaceiro, invejoso, mentiroso, o quê? Lascado. Realmente, quem não tem Jesus é isso mesmo, não é verdade? Drogado, sujo, fedorento, feio, tudo isso nós éramos, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele nos amou, quando nós cantamos, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Quando nós paramos para pensar de onde o Senhor nos tirou, somente um amor puro, verdadeiro, como esse do nosso Salvador. E esse amor que Ele nos amou, que entregou a sua vida, Ele recomenda, Ele nos incita, Ele nos leva, é uma ordem, é um mandamento que nós devemos amar uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Na nossa família, na nossa casa, é um lugar de nós exercitarmos esse amor. E onde há amor, a presença do perdão, ela deve fazer parte. Porque nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Não é assim? Ninguém aqui é tão suficiente, tão autossuficiente,
que não precise de perdão, não precise liberar perdão. E a igreja de Cristo, ela tem essa característica de viver esse amor, viver essa transparência desse amor que o Senhor tem nos ensinado, porque nós conhecemos a palavra. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, se eu não pratico, se eu não exercito esse amor, com certeza eu não conheço o Salvador Jesus. Eu não conheço o amor verdadeiro, a essência do amor, que é Jesus. Não é fácil, como eu já falei, mas não é impossível. E a igreja de Cristo, ela vive esse treinamento, esse exercício de perdoar, de liberar perdão, de ter a comunhão, de vivermos essa comunhão verdadeira. É um treinamento para, quando chegar no céu, nós não termos dificuldade. E a igreja, o Ministério Cristão da Família, desde o início que nós temos essa prática boa de sair do nosso lugar, de cumprimentar os nossos convidados, ir lá, dar um sorriso, dar um abraço, e viver também esse momento com a igreja, não só com os convidados, para não dizer que é caras e bocas, né? Nós precisamos viver de fato, de verdade, essa unidade que o Senhor, Ele ordena para que a igreja de Cristo viva. E o mundo lá fora vai saber, vai conhecer, porque nós vamos dar testemunho desse amor. E é um mandamento claro, né? Um mandamento claro que nós devemos amar o nosso irmão. E a evidência é essa: eu perdoar, eu levar em conta o erro, eu levar em conta aquele momento que aquele irmão falhou comigo, porque às vezes nós queremos ser justiceiros, amados. Nós queremos fazer justiça do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. E a Bíblia nos ensina que a justiça, ela pertence a Deus. Às vezes nós damos lugar à ira muito fácil. Tem alguém lá na porta. Nós damos lugar à ira muito fácil. Foi para esse lado, não sei quem é. Alguém está querendo entrar. Muito fácil a gente se ira, se enraivece, xinga e fala coisa que não é para falar. Fala palavrão. Chama palavrão. E a Bíblia nos diz que a nossa boca é para sair palavra de bênção, de adoração, de louvor. Se eu estou glorificando a Deus, se eu estou exaltando a Deus, então a minha boca é para fazer isso, tem esse objetivo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos resgatou lá do império das trevas. Então esses meios, esses modos não me pertencem mais, não te pertencem mais. Eu acho que você tem alguém, ou conhece alguém que só fala com palavrão, chamando palavrão. Isso é normal para a pessoa que não conhece Deus. Mas no momento em que nós aceitamos esse Deus que transforma, que muda tudo. Éramos tão feios, e o Senhor nos dá vestes novas, resplandecentes, e nos faz viver assim, essa vida linda que Ele nos dá. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É algo que nós precisamos buscar diante do Senhor. O Senhor me dá amor, esse amor sincero, esse amor puro, esse amor verdadeiro que o Senhor quer e tem para todos nós. E o Senhor vai nos dar, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, nós recebemos. Então, quando nós conhecemos a Deus de verdade, conhecemos e somos transformados pelo poder da palavra, nós começamos a exercitar esse amor. E é um desafio que é todo dia. É no dia a dia que nós vamos sendo lapidados, treinados. E eu quero de antemão aqui, antes de continuar essa pregação, pedir perdão de vocês,
Porque às vezes a gente fala alguma coisa e a ovelha fica ofendida, fica chateada, vira cara, não quer falar, faz beicinho, como criança, né? E aí eu quero pedir perdão. Se a pastora falou alguma coisa, se te deixou triste, nós não temos interesse nenhum de magoar ninguém, de ofender ninguém. Mas às vezes a gente entristece querendo acertar. E eu quero dizer também que eu amo todos vocês, eu não tenho nada contra ninguém. Amo e Deus sabe do carinho que nós temos por vocês. Esses dias, desde sábado, né? Nós chegamos na sexta-feira. Nós estivemos aqui na reunião de casais ontem e hoje pela manhã. As pessoas nos abraçando, dizendo que a gente faz falta. Eu fico feliz. E glória a Deus que eu faço falta, né? É feliz. Vai embora, vai peste, né? Graças a Deus que... Se alguém falou isso, não chegou no meu ouvido. Mas não me chame de peste não, porque eu sou bênção, tá? Na mão do Senhor. E eu quero dizer que eu amo todos vocês e dizer que vocês são bênção na nossa vida. E às vezes, quando nós entristecemos, é porque a responsabilidade é muito grande. E nós temos alguns pastores aqui, sabe que maior é a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de educar. Uma pregação que eu fiz, eu creio que há 8 a 10 anos atrás, o Mateus lembrou um dia desse, quando ele veio falar comigo, pastora, não é julgo desigual. De glória a Deus, porque ele aprendeu, foi instrução, e ele está levando para saber quem ele vai escolher para se relacionar, para namorar. Então, amados, o meu pedido de perdão para vocês é dizer que eu não tenho nada contra ninguém e que eu amo todos vocês. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E significa que o amor é a característica fundamental de Deus. E a prova de que uma pessoa o conhece é praticando esse amor verdadeiro. Nós temos aqui uma referência do apóstolo Paulo. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, fala sobre a exortação à unidade. A igreja pode ler sentados mesmos, podem ler, fazer essa leitura, bem bonita, quando todos acharem, fazer igual o irmão Valmir, quando parar o movimento e o barulhinho das páginas, é sinal que todos já encontraram, viu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. E aqueles que ainda não acharam, é EBD para você. Tá bom? EBD tem vaga, viu? Muitas vagas aí. Vamos lá? Todos vocês? Rogo-vos, irmãos,
viu? Nesse texto que nós acabamos de ler, a igreja de Corinto estava tendo um problema muito sério, um problema de divisão. A igreja basicamente estava dividida em 4 grupos. E aí nós podemos ver os que queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Cefas, outros queriam ser de Apolo, e tinha aquele que não queria seguir ninguém, queria ficar livre. Vou seguir a Cristo. Não tem hoje essas pessoas. Não sou de igreja nenhuma. Vou servir a Deus em casa. O pastor Leilson pregou aqui no mês passado, sobre aqueles que vivem sem igreja e que dizem que a Bíblia não manda, então não conhece a palavra, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, a nossa igreja. Então continua tendo esse grupo que não quer ir para igreja nenhuma, não quer ser pastoreada, porque tem pessoas que têm dificuldade de ser pastoreada. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de casais e teve um pequeno testemunho de uma esposa. Ela falou assim, que ela queria dominar o marido, mas nunca ele deixou. Não sei se ela está aqui. E ela dizia assim, ela falou assim ontem, eu queria mandar nele, mas nunca ele deixou. Aí ele pegou, fez assim o braço, bem assim, olha, se achando, né? Todo poderoso. E às vezes nós queremos fazer isso. Não queremos isso tanto na igreja como nas empresas, onde nós passamos, onde nós trabalhamos. Muitas pessoas têm dificuldade de ser liderados por alguém. Só a opinião dele é que vale, só a decisão dele é que está certa, só o pensamento dele que deve ser acatado, só as ideias dele que é boa, que é proveitosa, e a pessoa leva isso para todo lugar. Não sei se na igreja do pastor tem esse tipo de pessoa que não quer aceitar, não, é do meu jeito. Ainda existe o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, amado, o Espírito Santo transforma a nossa vida. A Bíblia diz que o novo plano inicia em nós. Plano de humildade, um plano de educação. A Bíblia, ela nos ensina tudo. E a educação é algo que nós devemos trazer do berço, na nossa casa, na nossa família, e estender por onde nós vamos. A educação, ela é bem-vinda em todo e qualquer ambiente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você vai? E a igreja de Cristo precisa resgatar esses valores essenciais. Às vezes nós sentamos do lado de um irmão, de uma irmã, e ninguém olha para a gente, ninguém fica ali de cara fechada. Hoje eu estava aqui embaixo, aqui no degrau, ali perto da sala, e aí as pessoas voltam a pisar no pé e não pede com licença. Isso é muito feio, isso é falta de educação. E esses princípios, o pai e a mãe precisam ensinar para os filhos, quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, quem tem filho adulto, quem tem filho velho, seja educado. Quando chegar, dê bom dia, se ninguém der, dê bom dia. Ah, mas eu não vou dar porque foi ele que chegou. Não, porque ele é mal educado, ensine. Graça e paz, irmão. Graça e paz, minha irmã. E se for mulher, dê um abraço na irmã. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, não está bem. E tudo que ela quer é ser vista. E a igreja tem esse papel de fazer isso, de observar. Hoje de manhã nós tivemos um momento bom aqui com a Elisângela. A mãe da Elisângela está na UTI. Na sexta-feira ela foi transferida e foi entubada. E de manhã a Aline chamou a Elisângela aqui na frente. A igreja toda orou pela Elisângela. Algumas pessoas vieram aqui, deram um abraço na Elisângela. A igreja de Cristo precisa viver isso, sentir a dor, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é unidade, é se preocupar, é ligar, sentir falta do irmão. Como é que você está? Você está bem? É a ligação não só para convidar ou para
atender para ir comer o churrasco, é muito bom, é maravilhoso. Ir na casa do irmão, comer um peixe assado, um peixe frito, um churrasco, uma sopa. Mas vamos ligar também para saber como é que ele está. Está precisando de alguma coisa? Se tiver como ajudar, ajude. Esse é o nosso papel e dever como crentes em Cristo Jesus, como servos do amor. E que essa unidade, esse amor, ele continue sendo esse alicerce verdadeiro que o Senhor nos ensinou. Se preocupe, levar a carga um dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, fazer uma ligação, sentir a falta no culto, sentir sua falta, você está bem? 3 domingos que não vê o irmão, eu estou sentindo sua falta. A escola dominical, nós tivemos uma defasagem muito grande hoje, na escola bíblica dominical. Venha, se interesse, guarde no coração a sede de estar em unidade. É um momento precioso para mim, sempre foi, quando eu chego na igreja. Isso desde a minha infância, quando eu conheci Jesus. Nunca dei trabalho para pastor, graças a Deus, de sumir da igreja, de me emburrar, de ficar com raiva, porque o irmão olhou de cara feia. Quem sabe que o irmão não estava com dor de barriga, com dor no estômago, com enxaqueca. E às vezes a gente, por pouca coisa, a gente se melindra. A gente às vezes tem uma sensibilidade tão grande de ser visto, e quando não somos, nós nos retraímos e nos fazemos de coitadinhos. Mas o Senhor não chamou nem um coitadinho, Ele chamou homens e mulheres fortes e valentes, em nome de Jesus. A maior sensibilidade que nós precisamos ter é com nossos ouvidos bem abertos, para ouvir aquilo que tantas vezes o Senhor tem falado e nós não ouvimos. No livro de Apocalipse, muitas vezes é repetido: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas pastora, o ouvido é para ouvir, mas às vezes não. A mamãe, quando chamava atenção nossa, que falava alguma coisa que ninguém fazia de conta que não ouvia, ela dizia: entra por aqui e sai por aqui. E é isso que a Bíblia quer dizer: quem tem ouvido para ouvir, ouça. É ouvir e guardar, é ouvir e obedecer os ensinamentos que a igreja, que tantos homens de Deus e mulheres de Deus têm subido nesse altar para pregar, para ensinar a igreja de Cristo. Viver a unidade é renunciar ao eu, é renunciar a mim mesmo, carregar a minha cruz, dizer: Senhor, eu quero te servir, independente da circunstância, independente da situação. E Paulo aqui, ele roga, amados, ele implora para que a igreja tenha maturidade. Pare com isso, deixe disso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, não quero seguir ninguém. E Paulo tinha essa mesma dificuldade também. A igreja viveu isso antigamente também. Isso não é algo novo, é antigo também. Então Paulo roga para que eles não tenham divisão, para que eles vivam essa unidade. E nós temos pregado aqui nesse altar. Amados, vamos nos unir, vamos ter unidade. A igreja está vivendo um momento desafiador, esses últimos meses, de levantes contra o corpo de Cristo, mas nós juntos somos mais fortes, fortalecidos no Senhor. É colocando o ombro para dar suporte àquele irmão que não tem tanta firmeza, para ajudar a levar a sua cruz. Isso é a igreja de Cristo. Então Paulo suplica com toda a sua força para que os irmãos vivam e pratiquem essa unidade. Então, por que Paulo teria tanta preocupação? Porque Paulo suplicou para que a igreja vivesse, para que a igreja tivesse essa unidade. E por que a unidade, amados, é tão importante no corpo de Cristo? A unidade da igreja, ela nos traz, ela produz resultados lindos e abençoadores.
Então, a unidade, ela tem o poder de nos guardar. Primeiro ponto. A unidade tem o poder de nos guardar. Eu assisti um tempo, eu não sei o nome, mas esses vídeos que ficam só passando, acho que foi até na casa da Thaís, que ela que gosta dessas coisas, de velhinho. E aí eu assisti lá um vídeo que tinha um bando de búfalos selvagens. E esses búfalos, eles estavam na mata, atrás de água para beber. E, de repente, esses búfalos, eles foram atacados por leões selvagens também. Um bando de leão atacou esses búfalos correram. Só que no meio desses búfalos, tinha um búfalozinho, um bebê, um filhote, indefeso, coitadinho. Não sabia correr como os adultos. E de repente aquele bando de leão, ele ataca, eles cercam aquele búfalo, aquele filhote de búfalo selvagem. E o que foi que aconteceu? Será que esse búfalo, filhote, ele teria como escapar da presa desses leões ferozes? Sozinho ali, indefeso? De jeito nenhum. O que foi que aconteceu? O bando de búfalo voltou e vieram com toda a força para cima dos leões. E como esses leões, eles eram minoria, eles correram desesperadamente e deixaram o filhote são e salvo. Então, a unidade, ela nos dá essa proteção. No livro de Eclesiastes fala sobre isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, do seu salário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. E se um quiser prevalecer, diz o texto, os dois lhe resistirão. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Você não é uma ilha deserta, o Senhor te fez imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor nos criou para o louvor da sua glória e para vivermos em unidade. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Ele olhou para o Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliador, uma esposa, para fazer companhia para ele. Santa e abençoada ideia do Criador. Não é bom. Foi Deus quem falou isso. Adão não estava desesperadamente querendo casar. Adão não estava doido atrás de uma esposa. Estava na dele. Mas Deus viu. Foi ideia de Deus que o homem não esteja só. E assim, a igreja de Cristo vive nessa unidade de proteção. Um vai cuidando do outro, um vai visitando, um vai orando. Já parou para pensar se um soldado só tivesse a disposição para ir para uma guerra? Aqui uma convocação para ir para a guerra e apenas só um soldado se dispõe para ir para essa guerra. Será que esse capitão, esse comandante iria mandar apenas um soldado? De jeito nenhum. E a igreja de Cristo é esse quartel, que é dirigido por um general que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso general de guerra. E nós estamos nesse exército, fazemos parte desse exército, de salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a mente renovada todos os dias, pedindo graça de Deus, sabedoria, humildade, amor, para praticarmos e colocarmos no nosso dia a dia, na nossa utilidade, usando aquilo que o Senhor tem para nós. Porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós temos desafios grandes.
uns mais que os outros. Temos desafio no trabalho, desafio na faculdade, desafio em casa, desafio na escola, na igreja. Somos desafiados todo o tempo. E como igreja de Cristo, para resplandecermos como luzeiros, que a Bíblia diz que nós somos luzeiros para resplandecer no mundo, nós precisamos ser igual ao nosso Jesus. Falarmos o amor, vivermos o amor, vivermos nessa unidade, em todo e qualquer lugar, com desafio ou sem desafio, devemos viver isso que o Senhor quer que nós vivamos. Porque Satanás, ele quer que você viva só. Ele vai criar qualquer situação para tirar você da unidade, porque você sozinho é presa fácil, como esse filhote de búfalo. Presa fácil para o diabo, está só. É isso que ele quer. Ele vai fazer você ver coisa onde não existe. Ele vai fazer você enxergar coisa onde nunca aconteceu. Ele vai criar, ele vai manipular a tua mente. Vai enviar a pessoa para te tirar da bênção, para te tirar da paz. Para visitar um doente. Nós estamos perdendo essa essência. Dificilmente a igreja se dispõe a visitar um doente. Às vezes a gente fica, olha, vamos visitar fulano, vamos lá. Cadê? Fulano não está vindo. Vamos lá visitar. O que está acontecendo? E a gente ensina e leva, principalmente os líderes, a fazer esse momento. É tão importante você estar acamado, quando pode, é claro, né, receber visita, e recebe uma visita. E as pessoas vão ali, oram, lhe abraçam, cantam, faz uma oração e você fica renovado. Às vezes nós não tiramos o nosso tempo para ir visitar um irmão, mas tiramos o nosso tempo para levar confusão e fofoca. Um dia desse o irmão falou, cheguei em casa, tinha uma pessoa na minha casa, fazendo fofoca e confusão. Digo, bote para correr. Dei-lhe uma acabada de vassoura nela. Não aceite na sua casa confusão. Não deixe que a maldição entre para a sua casa. Quando for alguém para levar confusão e fofoca, bote para correr. Bote para correr, porque não é de Deus. Vem cantar, vem louvar, vem adorar. Entre, é bem-vindo. Vem fofocar, Satanás, pro inferno. Bate em retirada, seu capiroto. A pessoa vem, a presa fácil, sozinha. Aí começa, olha. E a pessoa cai na armadilha de Satanás. Aí com aquilo ali já começa a ficar indiferente com um, com A, com B, com C. Amados, o corpo de Cristo precisa viver em unidade saudável. E essa unidade, ela precisa acontecer todo dia. A pastora Suraide, ela sempre dizia que a igreja de Cristo, ela é comparada como um caminhão de seixo. Os seixos, eles são aquelas pedrinhas bem bonitinhas, não é, bem boleadas, não é como uma pedra brita, que tem aquelas pontas que podem machucar, mas eles, o atrito, aquele momento que elas vivem lá no fundo do rio, é o momento de tirar aquelas pontas, e elas ficam tão bonitas, umas maiores, outras menores, mas ali houve um período, houve todo um processo de lapidação, e a igreja de Cristo precisa viver isso. Nós precisamos viver essa unidade que o Senhor Jesus nos ensinou em conjunto. Nada de andar só, nada de viver sozinho. E não é de hoje que ele luta para quebrar essa unidade. Paulo, ele defende isso. Precisamos ser de Cristo. Parem com isso. Parem de divisão. Parem com contenda. Às vezes nós aceitamos muito fácil uma conversa. Examine essa conversa. Não aceite que chegue na sua casa ou nos seus ouvidos conversa de um irmão, porque nós somos corpo de Cristo.
Na vigília passada, nós fizemos um momento aqui e nós falamos sobre a unidade orgânica da igreja. E a igreja é esse organismo vivo. Nós precisamos um dos outros. Membros que precisam um dos outros. Pé precisa da mão. A boca precisa da mão para levar comida. Os olhos precisam estar bem para enxergar, para andar, para caminhar. Os ouvidos para ouvir. Então, cada membro na sua área e na sua função. Ninguém pode exigir que o pé faça o trabalho da mão, porque não vai fazer. A não ser que a pessoa nasça com uma deficiência e ela vai ter que se adaptar. Eu já vi pessoas que não nasceram os braços, vocês devem ter visto também em vídeos, e ela tem que se adaptar a usar os pés. E eu vi um vídeo uma vez, acho que vocês também, de uma mãe que ela cuidava de um bebê com os pés, trocava fralda, dava mamadeira com os pés, porque adaptou o pé, porque não tinha braço. Não, nasceu sem os braços. E ela conseguia, com dificuldade, mas ela conseguia fazer. E a igreja, ela é esse organismo vivo que precisa respeitar o espaço um do outro. Um canta, outro prega, outro não gosta de microfone, é nos bastidores, tudo é um chamado de Deus. E a igreja, nessa unidade, ela vai marchando, ela vai crescendo, porque cada um vai desempenhando a sua missão. Se me colocar aqui na bateria, vai sair som, mas som de doideira, porque eu não sei tocar nada. Não é verdade? Pastora vai para a bateria, misericórdia do meu ouvido, né? Vai para o teclado, outra coisa também. O Léo está aqui no teclado. Esses meninos sabem tocar tudo, né? Eu acho tão bonito. Mayra, Heloísa, Jennifer canta, toca teclado, toca bateria, violão. São chamados, são dons específicos que o Senhor deu para cada um. E a igreja vai se completando com isso. Cada um na sua função, cada um na sua área. Por isso nós devemos respeitar o talento do irmão. Todos nós temos dons e talentos a ser usados na igreja. Todos nós fomos chamados com um propósito de servir a Deus. Pastor, eu não canto, eu não prego, eu não toco, mas você sabe conduzir alguém aqui na igreja, convidar alguém para vir para a igreja. Mas eu não sei pregar, só convide. E aqui o Espírito Santo vai fazer a obra, vai ministrar na vida desse irmão. Caminhando juntos, lado a lado, é isso que o Senhor quer. Essa foi a oração de Jesus e o nosso tema, a fim de que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai. Essa foi a oração de Jesus pela sua igreja, por nós, porque ele sabia que um dia ia surgir, ia ter um ministério cristão da família. Na eterna eternidade já estava tudo esquematizado. O Senhor sabia que nós íamos existir aqui. Glória a Deus por isso. A unidade também, ela tem o poder de liberar o sobrenatural. Mateus 18, alguém abre a Bíblia, todos vocês podem abrir. A unidade tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus. Mateus 18, do 18 ao 20, 2 versículos. Quem achou? Vamos lá? Mateus capítulo 18, verso 18, 19 e 20. Amém? Vamos lá? Podem ler. A unidade faz isso, a presença de Deus. Salmo 133 diz que
onde a unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. A unidade faz o sobrenatural acontecer. Quando nós estamos unidos no mesmo objetivo, propósito, unidade, como a igreja viveu, a igreja primitiva, nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo em nosso meio. Deixa eu contar só para vocês um pouquinho do início da igreja, para aqueles que não sabem. Em 2003, 19 de outubro de 2003, primeiro culto, lá na Rua Belém, estava dando início a uma igreja, Ministério Cristão da Família. E nós ficamos naquela igreja durante 4 anos e um pouquinho, no aluguel, e de repente, Deus organizou algo que para nós no momento foi um desafio muito grande. Quem está aqui hoje sabe, nós temos muitos dos que vieram de lá. Nós éramos mais ou menos 50, 60 pessoas. Flávio, Luciane, a nossa família, Eliana, o Carlos ainda não, né, Eliana? O Carlos já foi aqui. A Eliana, o Washington, a Isabel, a Inei com a Sara pequenininha, a Aninha, a irmã Edilê, outras pessoas já foram para outra igreja, outros viajaram, a Rejane, a Betinha, é tudo no íon, não é tudo no diminutivo, Aninha, Betinha, e muitos vieram para cá. Mas antes de chegar aqui, nós tivemos um desafio, porque a igreja era pequena, ninguém tinha dinheiro. E de repente o dono do prédio, que era membro da igreja, e nós pagávamos ali um valor muito bom, e de uma hora para outra ele aumentou o valor da igreja, encabeçado por um outro irmão, que era da igreja também, que queria realmente tomar o lugar de tudo. E esse irmão, ele foi lesado, né, por essa família, e de um aluguel, de um preço bem simbólico que ele cobrava, ele aumentou nem sei quantas vezes mais. E ali foi um despertamento de Deus para nós termos o nosso próprio lugar. E nós começamos a sair em casa, nós reunimos a nossa família e começamos a apresentar a Deus os levantes que o inimigo estava colocando. Nós não estávamos entendendo o que Deus queria. E oramos ali com a nossa família, colocamos um desafio grande: Senhor, nós não temos dinheiro, nossa igreja é uma igreja pequena, e colocamos diante do Senhor aquela sinceridade do nosso coração, pedindo direção de Deus, que o Senhor nos dirigisse os passos e conduzisse tudo dentro da sua vontade. E começamos a sair para procurar local para comprar. Nós tínhamos um pouco de dinheiro no caixa, um pouquinho de dinheiro. E eu lembro que antes de acontecer tudo isso, nós recebemos uma visita de uma irmã, inclusive ela é minha prima, e ela foi lá para a igreja, estava visitando, e nesse dia ela fez uma oração de Deus que ela não sabia de nada do que estava acontecendo. E ela disse: Senhor, que essa igreja seja uma igreja próspera, abençoada, que tenha o seu prédio próprio, e foi colocando todos os itens de uma construção. Que não falte o tijolo, que não falte a areia, que não falte o cimento, que não falte a argamassa, que não falte a cerâmica. Foi colocando tudo, ferro, só faltou colocar as bitolas, mas não colocou não. Que não falte o ferro, e foi colocando tudo naquela oração. E pouquinho tempo depois nós estávamos saindo dali. Em 9 meses nós construímos essa igreja. 9 meses. Isso porque estávamos unidos. Deus mandou recursos, ninguém foi com ninguém atrás, não teve um real de um vereador, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um governo, não teve. Dízimos e ofertas dos membros. E o Senhor multiplicou. A ideia do pastor era construir um templo aqui de 6x6, para a gente se reunir, para sair do aluguel. E de repente ele chama o construtor, diz o valor que a gente tem, o que é que pode fazer com esse dinheiro, e dízimo chegando, e voto sendo cumprido, a pessoa trazia, e Deus abrindo as portas, a igreja foi levantada do tamanho que está hoje. Depois a gente começou a comprar
para um lado, para o outro, para trás. E o Senhor foi dando recurso porque estávamos na unidade. A unidade produz bênção. A unidade produz perseverança. A unidade produz fé. Quando nós já estamos unidos no mesmo Espírito, com a mesma fé, o Senhor ordena a bênção para sempre. E de um grupo de 40, 50 pessoas, alguns ficaram devido à distância, ser muito longe, mas outros vieram. 90% veio para cá com a gente, e aqui nós ganhamos. Começamos a trabalhar, começamos a evangelizar, fizemos sacola de evangelismo, colocamos calendário, colocamos bala, apresentamos a igreja, a comunidade, íamos de casa em casa. E aqui nós temos uma família que foi fruto dessa visita, desse calendário. É a família da Elizabeth. Foi colocado na geladeira dela o calendário da igreja, conforme o testemunho do seu falecido marido. E ele colocou lá, eles eram de outra igreja, mais distante. E ele disse assim, nós vamos visitar essa igreja hoje, essa igreja do calendário. E a igreja, e o calendário estava com o endereço da igreja. Eles moram aqui perto, né, vieram. E aí outras pessoas também vieram através dessa visita de porta em porta, porque a igreja estava unida. A igreja estava com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito que a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva estava. Então, a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural. E essa igreja foi construída com o sobrenatural de Deus. Aumentou os recursos e foi tudo uma bênção. Glória a Deus. Com 10 meses, 9 meses, foi levantado o templo, foi coberto, foi feito o contrapiso, depois veio o piso, né, e o forro, mas ela foi erguida. Depois fomos, né, aprimorando, e o Senhor tem abençoado. Temos terreno no Iranduba, temos o nosso sítio próprio, porque a igreja está unida. Vamos continuar nessa unidade. Não deixe que nada venha quebrar, venha atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado neste lugar. Sempre estamos orando ali com carro novo. Glória a Deus, vamos lá abençoar. Moto, carro, casa. Pastor, vamos lá orar, o apartamento saiu. Glória a Deus. A igreja sendo abençoada, sendo próspera. Glória a Deus por isso. A unidade também tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. No livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18. Alguém pode ler? Mateus 16, do 13 ao 18. Amém. Aqui nesse texto que nós lemos, amados, nós vemos dois lados importantes e um desejo do coração de Jesus dentro desse texto. Jesus estava com seus discípulos numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Idolatria é antibíblico. Somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tudo que é fora disso é idolatria. E às vezes a gente idolatra. Tem gente que idolatra cabelo, tem gente que idolatra a perna. Ai, minha perna, essa minha perna é muito bonita. Não é no meu caso, não é meu caso não.
essa minha perna é muito grossa. Ai, o meu nariz, o meu filho, a minha filha, idolatria. Ah, pastor, não vim para a igreja porque a minha filha, meu filho estava dormindo, não quis acordar, eu não quero interromper o sono. Será que é assim para ir para a escola? Não é, a gente acorda, né? Acorda debaixo do chuveiro, mas leva o menino. Então essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Faziam cultos a deuses pagãos, ofereciam animais como sacrifício, ofereciam pessoas humanas como sacrifício. Tinha também a prostituição cultural, que eles faziam tudo isso achando que estavam servindo e adorando o Deus desconhecido deles, a idolatria. E nesse texto, dentro dessa história, quando Jesus está com seus discípulos, ele entra nessa cidade e tem um monumento, uma estátua na entrada dessa cidade do imperador César e de todos os seus ministros. Essa foto, essa estatueta, esse monumento estava na entrada da cidade. E eu imagino Jesus vendo com os seus discípulos, com os seus 12, olhando a estatueta de César, juntamente com aquele monumento com seus ministros, que era chamado de eclésia. E a eclésia é a igreja, Jesus chamou de igreja, e é chamado de igreja. E quem sabe Jesus falou para os seus discípulos: olha, assim eu quero criar a minha igreja, assim eu quero formar a minha eclésia. E esse texto que nós acabamos de ler fala sobre isso, que Jesus, ele deu autoridade, deu poder, deu a direção para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E esse outro versículo tem um sentido de que nessa mesma cidade, perto de onde Jesus estava, tinha essa caverna, e essa caverna ela era utilizada para esses fins, para fazer sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, prostituição, as prostitutas cultuais. E essa caverna, ela tinha um nome. Alguém sabe o nome dessa caverna? Porta do Inferno. Essa caverna ela era chamada de Porta do Inferno. Por isso que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse povo pagão, idólatra, eles entendiam que os demônios vinham para ali para receber o culto deles e a adoração deles. Era liberado do inferno demônios para que fossem recebidos ali aquilo que eles achavam estar fazendo certo. Por isso que Jesus diz: as portas do inferno. Eu falei isso aqui há 2 meses atrás para a liderança da igreja. Juntos, gente, essa igreja é do Senhor Jesus. Essas portas quem abriu foi o Senhor Jesus há quase 22 anos atrás. E as portas do inferno não vão prevalecer contra o ministério cristão da família. A unidade traz bênção. A igreja primitiva viveu, experimentou a unidade. Lá no livro de Atos, a partir lá do verso 42, fala sobre essa unidade. Diz que enquanto eles estavam unidos, o Senhor acrescentava vidas. Nós, lendo essa história, podemos entender que nunca houve um derramar tão grande da plenitude da presença de Deus como na igreja primitiva. Deus ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. Ouvia a palavra, salvo. Ouvia a palavra, aceitava Jesus. Ouvia a palavra, se rendia aos pés do Senhor. E a igreja unida em oração. Tinham tudo em comum, davam, vendiam propriedade, ajudavam os outros. Está com fome, está aqui a comida. Está precisando, está aqui o alimento. Está precisando de roupa, está aqui. Isso aqui vai caber no teu pé. Mas dê uma coisa que preste, não dê roupa rasgada, nem sapato rasgado não. Para ser
louvável diante de Deus. Que às vezes tem gente que quer, não, pastor, eu dei um saco de roupa, mas você olha, é só mulamo que tem que ir para o lixo, porque não presta para nada. Então vá abençoar alguém, dê uma roupa que dê para usar, dê um sapato direitinho, quebrou a correr, leve para o sapateiro, ajeite, engraxa aqui, irmão, o sapato, olha, vai dar no seu pé. E se ele tiver humildade, ele vai usar, porque tem gente que está precisando, mas o orgulho não deixa ele descer do salto, né? Que nem tem mais, já quebrou, foi tudo. Então, amados, a igreja tinha essa característica que nós estamos perdendo hoje. E quando nós vivemos nessa unidade, nesse amor, ninguém vai nem observar se o irmão estava de cara feia, ninguém vai nem observar se ele não falou com você, porque você vai estar transbordando de amor, do amor verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E nós vamos precisar todos os dias dizer, Senhor, me faz um como o Senhor foi com o Pai. Faça essa oração. Essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias, para que sejamos um como o Senhor foi com o Pai. A unidade da igreja é o alicerce da verdade. A unidade também, ela tem o poder de nos levar mais longe. Vocês concordam com isso? A unidade tem o poder de nos levar mais longe. Eu não sei aqui quantos já perceberam como as gaivotas, elas voam. Tem um cantor, o Sérgio Lopes, ele conta o testemunho dele, que ele compôs um hino, que o Red gosta muito, para onde vão as aves. E ele começou a observar as gaivotas, não tem ninho, para onde vai, para onde vem, se vão atrás de comida, se vão atrás de lugar quente para se aquecer. E as gaivotas, elas voam em bando em forma de V. E a história da gaivota diz que as gaivotas têm uma líder, tem uma pessoa que está na frente, e que ela vai comandando. Então ela vai quebrando todos os desafios que está na frente. E os que estão atrás já não sentem tanto impacto como ela, porque ela está na frente. E quando aquela gaivota líder, ela se cansa, ela vem para trás e outra gaivota assume o comando daquele voo. Se uma gaivota não estiver bem, ela para e duas gaivotas ficam com ela até ela se recuperar. Veja que coisa linda, uma ave, as aves, como Deus faz. Duas gaivotas ficam ali com aquela que está querendo parar, não está bem, está lhe ajudando. E aí, quando ela recupera, elas vão e alcançam as outras que já estão na frente. A gaivota, ela nos dá essa lição de unidade. Cansei, vou para trás e vem alguém e toma aqui a direção. Passou mal, está devagar, levanta o irmão. Amados, tinha um slogan antigamente, eu não sei se ainda existe, mas eu ouvia muito dizer que a igreja de Cristo é o único quartel que deixa os feridos para trás. E realmente, muitas vezes nós fazemos isso. O nosso irmão está ferido, está precisando de ajuda, mas é necessário ele querer também, porque às vezes a gente liga, passa mensagem, não, está tudo bem, não está tudo bem. Nós precisamos ser verdadeiros. Não está bem, pastora, não está bem, está acontecendo isso, vamos lá, o que puder ajudar, vamos fazer. Se é financeiro, se é oração, se é financeiro, amém, não tem, mas o irmão Valmir tem, está aqui, olha, vai lhe ajudar, né? Verdade, irmão. Tantas pessoas já foram abençoadas pela vida do Valmir, de emprego, portas de emprego. Tantas vidas ele já ajudou, já abençoou. Às vezes Deus dá uma posição para a gente de destaque no trabalho, para sermos bênção para outras pessoas. E quantas vezes, vamos orar, vamos arranjar uma vaguinha lá para o irmão. Amém, pastor, vamos aí. Passa um tempinho, pastor, aquele irmão ainda está desempregado. Tá, vamos lá levar, fazer um teste e tal. Precisamos nos capacitar também.
né? Nada de ficar para trás, estude, faça alguma coisa para concorrer ao mercado de trabalho. Isso é louvável diante de Deus. E tem abençoado muita gente. E a águia, a gaivota, ela nos dá essa lição de unidade. A gaivota voa em V e tem uma pessoa que está comandando. E ela vai na frente cortando a resistência. E as de trás já estão sendo mais abençoadas, porque já não tem tanto impacto. Cansou, vai outra, troca de posto. E a igreja precisa viver isso. Essa unidade. Ninguém tem medo, não precisa ter medo de ninguém tomar o seu lugar. A igreja de Cristo, ela tem muito trabalho, é uma seara grande. E são poucos os trabalhadores da seara. E o Senhor tem mandado o trabalhador para a seara com dons, com talentos. E nós louvamos a Deus pela vida de cada membro dessa igreja. Com seu dom, com seu talento, você tem desenvolvido no reino. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque temos um adversário que luta dioturnamente para acabar, para destruir essa comunhão. Vamos estar atentos, vigiando. Não foi de Deus, põe para correr. Ouvir aquilo que edifica, falar aquilo que vai edificar. Nossa boca precisa ser uma fonte que jorra a palavra de vida. Abençoar o meu irmão. Vamos viver isso. Vamos viver a unidade, praticar a unidade. É um mandamento, um novo mandamento. Por que o novo mandamento? Porque o novo é porque Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E foi uma prova de amor muito grande, de dar o seu Filho para morrer por mim e por você. Por isso que é um novo mandamento. Mandamento de amor, de paz, de alegria. Vamos curvar nossas cabeças. Eu sei, amados, que nós estamos muito longe de vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Mas nós precisamos viver. Dentro da história da gaivota, os especialistas falam que 70% da eficácia desse voo tão longe é por causa da unidade. Elas sozinhas jamais iriam conseguir, porque elas iam se cansar, iam se frustrar, iam perecer. Mas juntas são fortalecidas e uma ajuda a outra. A igreja de Cristo precisa viver isso. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: ser forte, esforça-te. No mês que vem, dia 19 e 20, é a nossa festa de aniversário. Vamos continuar trabalhando a unidade. Perdoando, amando. Assim como o Senhor tem feito com nós, com cada um de nós. Eu vou deixar esse tempinho, esse minutinho para você, 2 minutinhos para você fazer a sua oração. Se apresentar a Deus e dizer aquilo que você precisa. Ah, pastora, mas eu já vivo a unidade, eu estou aqui terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Não é isso. É se importar com seu irmão. É se preocupar com ele. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, como é que nós iremos amar o nosso irmão a quem vemos? Diz a palavra. Vamos cantar um louvor e aí você faz a sua oração. É uma oração que nós devemos fazer de pedido de perdão a Deus, porque nós realmente não vivemos aquilo que o Senhor
quer que a igreja dele viva. Pastor, eu estou vivendo, amém, mas ore pedindo para viver mais. Vamos querer mais. Não vamos nos contentar com pouco, com água nos pés, com água cobrindo apenas nossos pés. Vamos querer mais do Senhor. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus Enquanto cantamos, conquistou na cruz nós queremos convidar é você direito nosso, que por alguma circunstância da sua vida, nossa herança. você saiu do aprisco do Senhor. Todas as bênçãos de Nós queremos Deus convidar você que quer renovar a sua aliança com Deus tomamos posse, e voltar para o redil do pastor, do bom pastor. toda vida, todo Quero convidar você que não conhece esse amor verdadeiro, você que tem vivido sozinho. O Senhor te convida hoje a ganhar uma família. O Senhor te convida a viver em unidade. Se você quer fazer isso, vem aqui no altar. Nós estaremos orando por você. Se por algum motivo você deixou de estar congregando como devia, você se ausentou do corpo de Cristo e você quer renovar o seu pacto, a sua aliança, de voltar a viver em unidade, a viver em comunhão com nossos irmãos, venha no altar. Estaremos orando por você. Do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Vamos cantar esse louvor, todo mundo. Jesus Todos em pé, vamos ficar em pé. É Vamos adorar o Senhor. Nosso, É nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Declare a grandeza de Deus no teu coração. O que está no mundo, Bem maior. maior em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, toda
Você pode virar para o teu irmão e dizer que o maior é aquele que está em nós e você. Diga para o seu irmão. Olhe para ele. Diga, você é importante para mim. Deus é aquele que tem nos levado a viver isso. Essa unidade. Maior é o que está em nós. O poder das trevas não tem vez no meio do povo de Deus. Aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Dimar, maior que está em nós. Em nós do que o que está no mundo. Bem maior. É bem maior. É grandioso o poder de Deus que tem nos levado a uma vida plena, separada de unidade e temor a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.